Caros estudantes e entusiastas das ciências, nas próximas aulas abordaremos os contextos histórico e científico que precederam a criação da física quântica e da teoria da relatividade. Iniciaremos, neste vídeo, abordando os desenvolvimentos da mecânica newtoniana. Aproveitem! Nestas primeiras aulas, temos por objetivo discutir o contexto científico do final do século XIX. Nesta época, duas teorias da física aparentavam um sucesso inabalável. A mecânica newtoniana possibilitava a compreensão do movimento dos planetas e cometas no céu, bem como de humanos, objetos ou jumentos na Terra. O eletromagnetismo, por sua vez, havia possibilitado a união de três campos inicialmente desconexos: a eletricidade, o magnetismo e a óptica. Para alguns cientistas, as descobertas no campo da física pareciam estar chegando ao fim. Eles não poderiam estar mais enganados. A mecânica newtoniana, também chamada mecânica clássica, foi elaborada por Sir Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Poderíamos chamá-lo o Pelé das ciências. Não devemos esquecer que no desenvolvimento de sua teoria, Newton se inspirou e utilizou dados e ideias de outros autores, como Galileu ou Kepler. O próprio autor afirma: "Se pude ver mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes." Os principais conceitos da mecânica newtoniana estão descritos em sua mais importante obra, Os Principia, livro de 1687, no qual apresenta suas três leis e a lei da gravitação universal. As suas três leis, lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, também conhecida como força resultante igual a massa vezes a aceleração, e a lei da ação e reação, possibilitam a previsão e compreensão do movimento dos corpos, baseado nas forças que sobre eles atuam. A física do homem saltando do barco pode ser explicada pela aplicação destas leis. A lei da gravitação universal, por sua vez, possibilita explicar o movimento de queda dos corpos na Terra e também o movimento dos planetas, satélites e cometas do Sistema Solar, ou mesmo de estrelas binárias ou sistemas planetários distantes. As figuras animadas apresentam justamente estas características: uma maçã caindo sobre um gato na Terra e possíveis planetas girando ao redor de uma hipotética estrela. Uma famosa lenda sobre a inspiração de Newton para elaborar a lei da gravitação universal afirma que, ao observar a queda de uma maçã, ele pensou se a força que atrai a maçã para o solo não poderia ter a mesma origem que a força que mantém os planetas em suas órbitas. É provável que esta lenda seja falsa. Uma vez propostas as leis, Newton ganhou grande popularidade na comunidade científica, e suas leis passaram a ser testadas com a realização de previsões e a busca da compreensão de cada vez mais fenômenos. Assim, a mecânica newtoniana possibilitou unificar as leis que regiam o movimento dos planetas e dos corpos na Terra. Uma importante vitória da proposta newtoniana é a possibilidade de deduzir as leis de Kepler a partir dela. Vale ainda perceber que a lei da gravitação dá suporte à visão de que a Terra gira ao redor do Sol, uma vez que fornece os fundamentos físicos para este movimento. Cabe ressaltar
que o centro da órbita não é exatamente o centro do Sol e que ambos giram em torno do centro de massa do Sistema Solar. Além disso, a mecânica também serviu para estudos mais aprofundados dos planetas e cometas. Edmund Halley, amigo e entusiasta das ideias de Newton, utilizou em 1705 a teoria para estudar e calcular a órbita de cometas, prevendo que um cometa voltaria a cruzar a órbita da Terra no ano de 1758 e depois, novamente, a cada 76 anos. De forma impressionante, o cometa voltou. Sim, pessoal, depois disso, o cometa só poderia se chamar Cometa Halley. O encontraremos novamente em 2061. Se historicamente os cometas haviam sido interpretados como sinais da proximidade de catástrofes por várias culturas, com a mecânica newtoniana se tornaram apenas pequenos objetos que cruzam os céus respeitando leis previamente definidas. Outro resultado bastante impressionante foi a descoberta do planeta Netuno, em 1846. Ao estudar o movimento de Urano, cientistas descobriram que seu movimento não parecia estar completamente de acordo com as previsões da mecânica clássica. Elaborou-se então a hipótese de que esta discordância poderia ser causada pela presença de um corpo celeste ainda desconhecido, e alguns astrônomos passaram a vasculhar as regiões do céu onde este novo planeta deveria estar. De maneira ainda mais surpreendente, o planeta foi observado, tornando-se em mais um êxito espantoso da teoria newtoniana. Finalmente, ainda deve-se observar que a compreensão das leis de Newton são fundamentais para a elaboração de projetos de casas, carros, edifícios, pontes ou estádios de futebol. Ainda hoje, engenheiros estudam profundamente a mecânica clássica, aplicando-a em seus projetos de edificações, máquinas ou veículos. Assim, no final do século XIX, após importantes vitórias, a mecânica newtoniana parecia imbatível no longo campeonato da ciência. Seu enorme sucesso na previsão e compreensão de fenômenos da natureza lhe fornecia uma aura inabalável. A mecânica newtoniana parecia ter sido aprovada pelo teste da história. A saga da física moderna